Bom dia, bebê! Vocês estão bom? Acordaram bem, com bons pensamentos, bons sentimentos? Espero que sim, espero que você tenha acordado agradecendo e celebrando a vida, agradecendo a oportunidade de estar encarnado nesse plano em tempos de transição planetária. Eu desejo que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que realmente importa. Gente, na quarta-feira eu abri a caixinha de perguntas para vocês e, como sempre, não dá para responder todo mundo, mas eu sempre tiro print de algumas perguntas, né, para usar como tema de vídeo ou como tema do Bom Dia Bebê, porque eu quero falar de assuntos que vocês me perguntam, que vocês têm interesse, né, senão não tem por que estar aqui, né, então por isso eu tirei o print. Eu achei interessante que várias pessoas perguntaram a mesma coisa, assim, muita gente perguntou assim: como é que eu consigo me desvincular emocionalmente do meu ex? Tem pessoas que já estão separadas do ex há mais de 4 anos e não conseguem parar de pensar no ex, não conseguem se desvincular. Como fazer isso na prática? Gente, como eu sempre falo aqui para vocês, né, e a neurociência explica muito bem isso, por que isso acontece, o funcionamento do cérebro, mas basicamente falando de um jeito bem simples e objetivo, não adianta a gente tentar obrigar o nosso cérebro a não pensar em algo, porque o próprio ato da gente não querer pensar já faz com que a gente pense. É aquele exemplo clichê que não é de minha autoria, mas que é muito usado, que é assim: não pense num elefante branco. Qual a primeira coisa que você vai pensar? É no elefante branco, porque é como se o cérebro ele não vai entender esse não. Então, só o fato de você não querer pensar já faz você pensar. Então, o caminho não é você ficar brigando contra o pensamento, né? Então, não adianta você ficar lutando contra um pensamento que vem do seu ex. Deixa o pensamento vir, não briga contra ele. Deixa o pensamento vir e deixa ele passar. Isso é o estado meditativo que eu sempre falo aqui para vocês. É tratar o pensamento sem apego, como se fosse uma nuvem passando no céu. Quando tem uma nuvem passando no céu, você não fica obrigando a nuvem a ficar estática, né? Você não fica querendo se apegar à nuvem e falando: não, nuvem, não vai embora. Você deixa ela passar, né? Os pensamentos, eles têm esse mesmo processo. Eles vêm e do mesmo jeito que eles vêm, eles vão. Mas se você se apega e se você cultiva o pensamento, aí você não deixa ele embora, porque você fica brigando contra ele de alguma forma, e aí ele fica predominante. Tem até um destaque aqui no meu Instagram, no qual eu falo sobre as etapas do luto, né? Então, para a gente conseguir superar um luto, demora em média, e claro que cada caso é um caso, mas demora em média de 6 meses até um ano. Para algumas pessoas demora bem mais tempo, né? Mas a gente tem que viver a dor. E é interessante que, como a nossa sociedade ela é muito hedonista, é uma sociedade psicopática e narcisista, com valores muito narcisistas, né? A gente tende a querer viver só o prazer e a negar as dores. E muitas vezes, quando você está vivendo um luto, você fica querendo inserir na sua vida um otimismo artificial para negar a dor daquele luto. Só que aquele luto precisa ser vivido, você precisa chorar o que tem que chorar para que aquilo possa ir embora, para que aquela dor possa ser superada por uma nova consciência, né? E é por isso que não adianta a gente perder tempo e energia se obrigando a não pensar em algo ou a não pensar em alguém. É importante que a gente viva todas as fases do luto, que a gente chore aquilo que a gente tem que chorar, que a gente não use outras pessoas, outras relações para se anestesiar, para tentar fugir da dor, porque a dor tem que ser encarada. Só quando a dor é vivida integralmente, ela é encarada, quando você olha para a dor e fala: ok, eu estou sentindo isso, eu vou olhar para isso, eu não vou fingir que isso não está acontecendo, eu não vou pôr essa dor debaixo do tapete, eu vou olhar para ela e vou vivê-la na sua integridade. Quando você assume essa dor e você vive sem medo, você percebe que assim você consegue superá-la. Mas se você ficar negando, você fica reprimindo a dor e aí ela aumenta. Eu me lembro que numa consulta com um mentor amigo, numa consulta espiritual, ele me deu uma perspectiva muito bonita e muito interessante sobre essa questão de, às vezes, a gente quer eliminar uma pessoa da nossa vida, né?
E aqui na terceira dimensão a gente tem a ilusão da individualidade porque a gente tem ego. Então eu tenho meu ego, meu vizinho tem o ego dele. Então eu tenho aquela ilusão de que eu não tenho nada a ver com meu vizinho, que eu sou uma pessoa, meu vizinho é outra pessoa, a gente não tem nada a ver um com o outro. Nas dimensões mais elevadas, o espírito tem consciência que ele faz parte do todo e que o outro faz parte dele. E que a individualidade não existe porque somos todos um. Isso nas dimensões mais altas, né, que vibram numa frequência muito elevada. Por isso não tem como a gente eliminar uma pessoa da nossa vida. Porque essa pessoa também é a gente, ela também faz parte de nós. Eu sei que esse papo é muito profundo, não sei se deu para compreender o que eu quero dizer, espero que sim. Então é muito aquela lei hermética que eu já falei várias vezes aqui, do princípio da correspondência, o que está dentro está fora, né? Tem muito a ver com a ideia também daquele livro que eu já recomendei várias vezes, que é O Limite Zero, do Joe Vitale com o Dr. Len. Então o outro sou eu, o outro está em mim, fazer mal para o outro é fazer mal para mim mesmo. Quando você começa a ter uma consciência mais ampla, você percebe que somos todos um, né? Que somos todos uma coisa só na excelência, mas que aqui nessa dimensão a gente tem essa ilusão da individualidade por conta da existência do ego, da gente se identificar com o ego, só que esse ego é falso, ele é uma ilusão, porque no fundo estamos todos conectados. Por isso que não adianta a gente ter aquela ilusão que a gente vai exterminar completamente alguém da nossa vida, isso não dá para fazer. O que dá para fazer é estabelecer uma harmonia entre egos. E como é que a gente faz isso? Quem me segue aqui faz tempo já sabe. Você pode fazer uma oração para o mentor da pessoa e para o seu. Então, você imagina uma energia do lado da pessoa, você não precisa saber o nome do mentor, nada disso. Faz um Pai Nosso, uma Ave Maria ou outra oração que você gostar para o mentor da pessoa e a mesma oração para o seu mentor. Para quem não sabe como funciona, tem vídeo no meu canal, chama Sugestões de Rituais de Cura para Relacionamento, né? Você pode fazer esse ritual todo dia, o Ho'oponopono canalizado, a oração para o mentor, para ir limpando a energia entre você e o seu ex. Às vezes, se tem uma energia negativa que precisa ser depurada, ela vem para fora, para ser limpa, né? Faz parte desse processo de harmonização do vínculo. Aí você vai percebendo que com o tempo você pode até lembrar da pessoa, mas você não tem mais aquele apego, você não lembra mais com aquela dor, com aquele sofrimento, sabe? Porque você deixou ir. Agora, gente, uma coisa que é super importante, que eu já falei aqui algumas vezes, se você está num processo de superação de luto, não fique entrando nas redes sociais da pessoa para ver o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, se está namorando o outro, se não está. Se você faz isso, é como se você estivesse se conectando com a energia da pessoa o tempo todo, você não consegue se desligar. Algumas pessoas querem manter amizade com o ex antes de ter vivido o luto. Isso não é aconselhável. O aconselhável para você conseguir viver o luto plenamente é separação total, pelo menos no começo, para você conseguir se libertar, né? E tem gente que pergunta assim: ah, eu devo bloquear o meu ex das redes sociais? E eu acho que se isso for importante para você conseguir viver todas as fases do luto, superar o fim daquele vínculo, eu acho que vale a pena bloquear sim. Não é que você está fazendo desfeita para a pessoa, que você está sendo reativo. Não, simplesmente você está querendo ficar na sua para você poder viver todos os estágios do luto e conseguir se desvincular. Se eventualmente, né, você conseguir ter uma amizade com a pessoa depois, isso é outra história. Mas para você ter uma amizade saudável, você precisa ter vivido o luto. Senão sempre vai ter uma confusão de sentimento, uma expectativa, né, de que de repente você pode voltar com a pessoa. Então você precisa primeiro superar para depois, num futuro, talvez aquilo vire amizade e olhe lá. Se vocês tiverem maturidade entre egos para fazer isso de um jeito saudável, sem confundir os sentimentos. Então, o que eu, Gisela, acho interessante que se faça num fim de relacionamento para que ele seja vivido na excelência e para que todas as etapas do luto sejam catárticas a ponto de você conseguir superar essa situação. Claro, dentre as coisas que eu disser, você pega aquilo que serve para você de acordo com a sua realidade. O que eu estou falando aqui são sugestões, não são imposições, tá? Então, você sente com que você se conecta ou não. Eu acho bacana bloquear de todas as redes sociais, cortar completamente o vínculo, não ver mais a pessoa, nada de ficar ligando de vez, nada disso. Manter amizade, nada disso, pelo menos não no começo, não nos primeiros meses, para você conseguir superar, para você viver todas as etapas do luto plenamente. Se você puder ter um apoio de um profissional de saúde para te orientar, é interessante, é recomendável para que você faça esse desligamento, né?
Em paralelo, você vai trabalhando a parte espiritual, fazendo oração para o mentor da pessoa e para o seu. E aí, gente, tem uma frase do Ali Cravo que faz todo sentido, que eu acho que ela é perfeita, em especial para fim de relacionamento, que é o seguinte: o fim de uma relação não é o fim da sua capacidade amorosa. Eu acho essa frase belíssima, porque quando a gente está vivendo um fim de relacionamento, a gente tem aquela ilusão que essa dor nunca vai passar e que o amor acabou. Ai, nunca mais quero saber de ninguém, né? Só que o amor, a amorosidade em você, ela continua existindo independente do outro. Ela não precisa daquele relacionamento para existir. E da mesma forma que aquele relacionamento chegou até você, chegarão outros, porque a sua capacidade afetiva é sua, não é do outro. E é interessante a gente ter consciência que, por mais traumático que tenha sido um fim de relacionamento, por mais doloroso que seja o processo de luto, e realmente é muito duro, é muito difícil a gente encarar o fim de um relacionamento, a dor é muito grande, né? A dor do coração partido é algo assim inexplicável, dói muito, a gente pensa que nunca vai conseguir superar aquilo. Só que tudo passa e, por incrível que pareça, a gente supera, né? E é muito interessante a gente perceber que, por mais que a gente viva alguns traumas, esses traumas eles podem deixar marcas naquilo que é periférico em nós e não naquilo que é essencial, parafraseando Osho, porque a nossa capacidade afetiva continua existindo dentro da gente. E aí o que algumas pessoas falam é assim: nossa, o que eu vivi com aquela pessoa eu não vou viver com mais ninguém, aquele tipo de relação eu não terei mais. E de fato, gente, com cada pessoa a gente tem um tipo de vínculo, porque cada pessoa é única, né? A troca que a gente tem com uma pessoa X não vai ser a mesma que a gente vai ter com a pessoa Y. Com a pessoa Y pode até ser muito melhor do que com a pessoa X, mas não vai ser igual, porque cada pessoa, cada vínculo inspira facetas diferentes da nossa personalidade. Então é claro que aquilo que você viveu com aquela pessoa é aquilo. Foi de um certo jeito, com outra vai ser de outra. Mas pode ser muito melhor. O importante é ter consciência que, independente dessa diferença, né, que é importante saber lidar com ela, você tem afeto dentro de você e você pode viver esse afeto com outras pessoas. É interessante ver isso na astrologia também, como cada mapa astral interage com o outro, né? Como cada pessoa inspira uma faceta da nossa personalidade. Por isso que cada relação é única. Então, é interessante a gente perceber num relacionamento, por exemplo, que tem você aqui, tem o outro aqui e tem uma terceira coisa, que é o filhinho de vocês, que é o vínculo, é o nós. Né? Porque você, quando você está sozinho, você é de um jeito, mas quando você está no vínculo com essa pessoa, vocês acabam vivendo uma terceira coisa, que é o fruto dessa relação, que é esse nós, essa dinâmica relacional, que é a maneira como vocês interagem. Mas o mais importante é você saber que a sua amorosidade é sua. Né? Mesmo que as configurações relacionais mudem, porque cada pessoa vai inspirar uma faceta sua e você vai inspirar outras facetas do outro, isso faz parte, essa dinâmica é importante, porque na medida em que essas interações mudam, você se conhece melhor. Como fala o Osho, relacionamentos são espelhos, eles revelam a sua verdadeira face a você mesmo. Então é interessante ter essa dinâmica para você se conhecer e você não ficar esperando viver com o Pedrinho aquilo que você viveu com o Joãozinho, né? Gente, hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse tema. Eu sei que eu já falei sobre isso em outros momentos, mas acho sempre importante retomar sobre outras perspectivas, já que também tem sempre gente nova chegando, né? Desejo um dia muito abençoado para todos vocês, com muito amor, muita leveza e, claro, com muita alegria.